Senhor Jesus, agradecemos pelo momento que o Senhor nos oportunizou de dobrar os nossos joelhos diante de Ti, ou de estarmos em pé, sentados, de alguma forma, dedicando esse momento de oração, agradecendo por permitir de estarmos juntos com o corpo de Cristo, para o Senhor ministrar os nossos corações o que o Senhor tem preparado para nós. Te louvo por cada família aqui representada, por aqueles irmãos que ainda estão a caminho, os guardas, proteja, e que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco, tratar conosco esta noite. Estamos aqui livres como discípulos do Senhor, para que o ídolo do Senhor seja real em nós e que o Senhor faça realmente a tua vontade e que a tua vontade seja real em nossas vidas. Venhamos estar abertos para obedecer o que o Senhor requer de nós. Muito obrigada por esta noite na tua casa, no teu templo, em nome de Jesus. Amém. A paz, a igreja, amém? Amém. Hoje o nosso Tadel tem, eu até coloquei, faz parte do grupo, se alguém quiser uma folhinha, uma caneta, eu vou pedir a Rede Verde para estar providenciando. Quem não trouxe uma agenda, um caderninho, aí você pode estar providenciando uma folha. Quem gostaria de receber uma folha Chamex? Levanta a mão. Sérgio, faz favor. Isso, uma folha Chamex. E vocês têm caneta? Vocês da caneta também? E caneta? Caneta, lápis. Ele foi providenciar. Quando ele chegar, eu peço para vocês levantarem a mão novamente para ele ficar entregado, né? O nosso Tadel, ele tem como título Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E aí nós estamos rumo a 50 células também, igreja? Glória a Deus! Para chegarmos a 50 células tem que ter intimidade com o Senhor, né? Amém! Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais como ter essa intimidade com o Senhor. E a primeira pergunta seria como eu estou com Deus, né? Mas antes disso, eu gostaria, enquanto as folhinhas vão estar chegando até vocês, nós falamos muito de sigla, né? A gente fala que o nosso pastor gosta muito de siglas. E aí a gente vai estar falando algumas delas e eu gostaria que vocês registrassem. Porque quando alguém perguntar, o que é Tadel? Você vai saber o que é Tadel, né? Então nós vamos começar com a IBV. IBV, Igreja Batista Vitória, né? E aí nós temos também GE. O que é GE? Grupo de Evangelismo. Então, se alguém falar assim que a sua igreja não evangeliza, é mentira, porque nós temos grupo de evangelismo, amém? Amém. Então, assim, se você não tem um GE na sua casa, gostaria de abrir um GE na sua casa, você pode procurar o seu líder de rede, porque nós já temos isso na rede azul, se eu não me engano, na rede foi amarela, eu acho que teve também. Então, assim, nós temos grupos que começam com grupos de evangelismo, e aí depois esse grupo acaba se multiplicando para um GE20, ok? Então, se você ainda não tem um GE20 na sua casa, gostaria que tivesse um GE que foi feito na casa ali, né? Do irmão, foi? Aí, seu nome? Anderley, teve um GE na casa dele, né? E assim, nosso sonho era ter um GE20 lá, né? Então, assim, pois é. Então, nós já temos várias casas já no GE. Então, se alguém falar perto de você que a sua igreja não evangeliza, você vai falar, isso é mentira, porque nossa igreja tem GE. E aí você explica para ele o que é GE, que é grupo de evangelismo, ok? E nós não somos, assim, limitados, porque Deus não é limitado. E o Senhor nos deu a palavra quando foi inaugurada essa igreja aqui, juntamente com o pastor e a família pastoral, o pastor Miguel, irmão João Dark. O Senhor nos deu uma palavra através de um pastor americano, falando para não limitar o que Deus vai fazer. Então nós já trabalhamos de várias formas de evangelismo, desde entregar folhetos, desde ir nas casas, né? Passando com um carro, falando sobre os cultos. E hoje, na praça, já teve vários cultos aqui na Praça de São Diogo. Distribuímos Bíblias, dia de Bíblia, da Bíblia, e outros dias a mais também a gente fez um culto na praça. Então, queridos, isso não é verdade se alguém falar perto de você que a nossa igreja não evangeliza. Porque se também não tivesse evangelismo na nossa igreja, você não estaria
Ok? Muito bonitinho, das crianças que é o papel, nem que seja para desenhar, entendeu? Talvez isso dela. Então vamos lá. Então, assim, o que é Natanael? Natanael é um projeto, e isso já foi ministrado na nossa igreja. Quem já foi no encontro? Quem já foi no encontro aí? Levanta a mão. Oi, glória a Deus. Pois é, lá foi ministrado também. Você anotou o nome de 3 pessoas, você lembra? O nome de 3 pessoas, aqueles são os seus Natanaéis. Então, é de você estar guiando a favor dessas pessoas e usar estratégias espirituais que Deus te der para que você possa investir na vida dela, para que ela possa experimentar esse encontro que você teve. Amém? Então, se alguém te perguntar o que é Natanael, é o que, gente? São os seus alvos, pessoas da sua família, pessoas amigas, mais chegadas, irmão, que não pode ficar sem Jesus de jeito nenhum. Ok? E também, nós ouvimos falar muito sobre GEAVIT, né? E aí, essa sigla GEAVIT quer dizer Grupo de Afinidade Vitória. Você pode ver que você convida para sua casa pessoas que você tem afinidade, né? Dificilmente você vai convidar uma pessoa que você nunca viu, né? Só que no reino de Deus é diferente. É um grupo de afinidade que você faz afinidade. Olha que lindo. Você vê uma pessoa, já aconteceu alguns líderes aqui, de ver uma pessoa no shopping, ver uma pessoa na rua, e se a pessoa não está presente, eu vou usar o exemplo dele, o irmão Edson. Ele estava indo para a casa dele, de repente, o Espírito Santo o comoveu para entrar em contato com uma pessoa que estava embriagada. Socorreu essa pessoa já foi ao encontro, ela está conosco. Não tem aquele senhor bonitinho que fica tipo um soldadinho, que ele fica assim subindo aqui, olhando o nosso lado? Ele é essa pessoa. Ele estava na rua, estava embriagado, e o Edson abordou, falou de Jesus para ele, falou que ele precisava de um encontro com o Senhor, levou ele para o encontro, ele teve encontro com Deus, e agora ele está agarradinho de Jesus. Né? E aí, como todos nós estamos em processo, ele também continua no processo de libertação, e aí nós agradecemos ao Senhor pelo grupo de GEAVIT, porque além das pessoas que você tem afinidade, você também tem liberdade de convidar a estar na tua casa, na sua célula, pessoas que você sabe que só está faltando Jesus para ela. Para ela ser realmente uma pessoa feliz. Porque tem pessoas procurando felicidade, né? Elas procuram felicidade em todo tipo de coisa, menos o próprio Jesus. E aí a gente apresenta esse Jesus para que essas pessoas possam realmente chegar na verdadeira felicidade. Então, o GEAVIT é o grupo de afinidade vitória. E aí, e MDA? Eu gosto de usar quando eu estou mencionando MDA. Meu discípulo amado para os chegados, né? Meu discípulo amado. Só que na verdade é o modelo de discipulado apostólico, né? Que foram os primeiros discípulos de Jesus, né? Então é o modelo de discipulado apostólico. E por isso, com Marcos, mais íntimos, a gente fala meu discípulo amado. E aí, como discípulo amado, o Senhor também está à procura de discípulo amado. Ele está querendo enxergar discípulos amados na igreja, no seu trabalho, na sua escola, né? E aí, agora você tem a noção do que é MDA. Você, se já está sendo cuidado através do discípulo amado, sendo um discípulo amado de alguém, um discípulo 1 a 1, você agora vai pedir a Deus para que Ele possa te dar um discípulo também, para você cuidar 1 a 1, né? Porque tem pessoas, gente, e eu estou trazendo isso à tona, porque tem pessoas que estão participando do GEAVIT e estão achando que estão fazendo o discipulado 1 a 1, mas não estão. Ali é coletivo, vocês estão mais de 1, não é verdade? Então, assim, a célula é uma forma de cuidado, sim, mas quando você aceita o desafio de ser cuidado por alguém 1 a 1, você está fazendo o discípulo 1 a 1, e aí você vai poder ser chamado de meu discípulo amado, ou então está sendo tratado no modelo de discipulado apostólico. Ok? No finalzinho, se alguém tiver alguma dúvida, aí depois só levantar as mãos, tá bom? E se eu não souber, vou falar, não sei, vou pesquisar, depois eu trago a minha resposta. Tá joia? Então vamos
lá. E Tadel? Esse tal de Tadel, o pessoal me convida para ir tal de Tadel, terça-feira, às 20 horas. O que é isso? O que é esse negócio de Tadel? Quem não sabe o que é Tadel, levanta a mão. Pode coragem, que hoje vocês vão aprender. Isso. Tadel. Olha, é sigla também. Tadel é o treinamento avançado de liderança. Tadel é treinamento avançado de liderança. E aí você me pergunta, então por que eu estou aqui? Eu não sou nenhum líder. Quem disse que você não é? Desde o momento que você aceitou Jesus, Deus já te vê um discípulo em potencial. Porque, como o pastor ministra para nós, pastor Robson, lindo, Júnior, que está viajando aqui para hoje, ele fala para a gente o quê? Eu aceitei Jesus hoje, ok? Aí a pessoa que aceitou, vai aceitar Jesus amanhã. Quem está na frente? Eu ou a pessoa que vai aceitar Jesus amanhã? Eu. Então, eu já tenho um dia de experiência com Deus. Então, eu posso ministrar aquela pessoa que está dando o primeiro passo, que eu já dei. Já estou no segundo degrau e está dando o primeiro. Então, você pode ser um líder potencial desde o primeiro dia que você aceitou Jesus. Por isso que você está aqui. Por isso que os seus líderes de igreja te convidam para estar aqui. Porque você é um líder potencial. E como a gente ministrou em alguns momentos aqui, se tem alguma sugestão dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não tem perfil para isso, você repreende em nome de Jesus, que isso aí não é voz de Deus. Ok? Então você sabe por quê? Porque você tem o DNA de Jesus. E ó, maior mestre do que Jesus, se você aceitou ele está dentro de você. Você se tornou de criatura, filho e filha de Deus. Você tem o DNA dele. Então, tendo o DNA de Jesus, você é mestre também. Você pode ensinar. E tudo que você aprende, você tem capacidade de ensinar. Quando a gente vai para a escola, a gente começa lá, né, no A, F, I, O, U. Aí depois começa a aumentar o conhecimento, o alfabeto. E aí vai. B, C, D, não é isso? Na vida espiritual, não é muito diferente. Você vai dando os primeiros passos, vai aprendendo, como hoje alguns de vocês estão aprendendo o que é Tadel, treinamento avançado de liderança. É aqui que você aprende, porque na verdade no culto de celebração, que é para adorarmos, que é para celebrar, que é para agradecer por todas as bênçãos que nós estamos recebendo. Mas nós, com o aprofundamento dos estudos, nós vamos ter a escola ministerial, que é outra sigla, né? Alguns de vocês talvez não saibam o que significa. E no Tadel, porque aqui você vai poder ser o monitor, o ajudante. Vocês lembram dessas palavras que estava lá na educação infantil, no ensino fundamental 1? Ah, você vai ser um ajudante hoje. Ah, você vai ser um monitor. Vocês amavam. E por que não continuar amando, sendo monitor, ajudante do seu líder de célula? Né? Então, quando você vem no Tadel, você vai recebendo a ministração da palavra, que às vezes no momento, porque já aconteceu comigo, eu acredito que aconteça com vocês, de algum momento muito especial, dá um branco de um versículo, de uma palavra, e aí, quem que vai te socorrer? Quem está aqui na célula, que faz parte do seu dia 20, e vai te socorrer, versículo tal. E aí você, Então você vai poder compartilhar as bênçãos que você tem recebido com as pessoas que você está convidando, que são os seus alvos. Ok? Então agora ninguém vai mais esquecer, né? Que Tadel é um treinamento avançado de liderança e você é um líder em potencial. Tá? Aonde Deus te colocar, te oportunizar, abrir os seus lábios para falar de Jesus, fale sem medo, até porque o medo não vem de Deus, tá? O Senhor te capacita, vai trazendo a sua memória tudo que está sendo ministrado ao seu coração e você vai ter
você falar da experiência que você está vivendo, é muito mais real do que você falar de algo que aconteceu com uma outra pessoa. Vai fazer muito mais sentido para a pessoa que você está abordando. Amém? Então, como eu falei, nosso título desse papel é Intimidade com Deus. E aí a nossa pergunta é: como está a minha vida espiritual? Não responde para mim. É você e Deus. Como está a sua vida espiritual? E aí a gente vai fazer uma reflexão enquanto a gente estiver ministrando aqui, e você depois vai poder dar uma nota para você. Tá bom? De 0 a 10. Eu ia até tirar o 0 porque ninguém está dizendo aqui. Já vou adiantando, tá? Só o fato de você estar aqui, você está acima de 0. Tá bom? E você já venceu uma fase de ter deixado lá sua cobertinha, seu cantinho, né? Sua televisão ou outro lazer, para estar aqui em comunhão com os irmãos. Então aqui ninguém já saiu do 0. Oh, glória a Deus! Amém! Só tá lindo, gente. Amém! Ó, todo mundo já tem a possibilidade de passar de ano, tá vendo? Porque ninguém vai tirar 0. Mas como está a minha vida espiritual? Deus pode contar comigo? Eu gostaria que vocês escrevessem essas perguntinhas, porque você vai responder para você e Deus, não é comigo. Primeiro, o título é Intimidade com Deus. Depois, como está a minha vida espiritual? A segunda, Deus pode contar comigo? Olha agora que eu vou complementar essa perguntinha. Como discípulo amado, Deus pode contar comigo como discípulo amado? E eu gostaria de falar de uma coisa assim, conhecida por vocês, grande parte de vocês já estão fazendo. A segunda é: Deus pode contar comigo como discípulo amado? E aí eu gostaria de compartilhar que alguns de vocês, a maioria na verdade, já estão fazendo. Mas eu queria compartilhar porque, como a palavra Tadel, que alguns de vocês eram tão comuns, vocês viram que alguns não ainda tinham conhecimento do que significava. E aí nós estamos tendo agora a oportunidade de compartilhar com todos aqui presentes, amém? Amém. Então nós vamos estar falando sobre 5 passos do TSD. E aí eu gostaria de perguntar: TSD quer dizer o quê? Tempo a sós com Deus. Ai, que lindo, a nota está aumentando. Que lindo. Tempo a sós com Deus. E aí, quais seriam esses 5 passos, pastor? Primeiro, arrependimento e confissão. Porque a Bíblia fala que os pecados fazem separação entre nós e o Senhor, o nosso Deus. Ele também fala no rosto para não ouvir as nossas orações. Então você, para que você não perca nada do seu tempo a sós com Deus, você vai começar se arrependendo, pedindo perdão, confessando diante do Senhor o que tem feito você em tantos momentos cair, errar, falhar com Deus. Quando eu falo falhar com Deus, queridos, já é genérico, tá? Porque quando eu estou falhando com meu irmão, eu estou falhando com Deus. Se eu estou falhando com a minha chefia, eu estou falhando com Deus. Sabe por quê? Quando eu falo assim, meu irmão, o Senhor fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu não estou amando, estou falhando com Deus. Aí eu estou errando com o meu chefe, falo mal do meu chefe, não respeito o meu chefe. O Senhor fala para respeitar a autoridade. A autoridade na terra e no céu. Então, quando eu falo
de você falhar, errar, é de falar a fragilidade. Aí eu estou tendo alguma coisa fazendo barreira em Deus. E aí eu preciso confessar. E às vezes é algo comigo mesmo. Pensamentos maliciosos, palavras mal faladas, atitudes que não é testificar o que o Senhor tem feito em nós, é o testemunho que o Senhor requer de nós temos falhado. Então, comece arrependendo. Porque você é filho de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você tem que ser filho de Deus o tempo todo. Porque nem é fácil, tem gente que fala que é fácil ser crente dentro das quatro paredes. Nem nas quatro paredes não é fácil ser filho de Deus. Mas nós devemos continuar sendo filhos. Porque, como eu falei, nós temos o DNA de Jesus. E dentro do DNA de Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? Então, primeiro passo, arrependimento e confissão. Segundo, louvor e adoração. Em João 4:23, fala exatamente sobre isso, sobre adoração. Eu gostaria que alguém pudesse ler a minha palavra no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Quem abrir primeiro pode ler para nós, fazendo favor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Deus está à procura de você, que o adore em espírito e em verdade. Ele pode te achar, amém, igreja? Glória a Deus. Amém. E se você não pode dizer amém, pela fé, você fala, pela fé, ele vai me achar. Né? Porque aí você vai passar pelo primeiro passo, que é confessar, se arrepender dos seus maus caminhos. E aí você vai adorar. E aí ele vai te achar. Nossa, é tão bom quando ele te acha. Porque a gente está procurando o Senhor o tempo todo, né? Ele também está procurando de você. Mas dentro do que ele requer, dentro da palavra dele. E aí o terceiro passo, oração e intercessão. Olha que lindo! Oração e intercessão. Alguém sabe me dizer onde está o versículo? Orar sem cessar? Quem sabe? Quem sabe me dizer? 1, 2, 3. Eu vou ajudá-los. Não é ajuda dos universitários, é ajuda. Eu falo ajuda dos livros de rede, mas aí ficou. Né? Então vamos lá. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Então, se alguém falar assim, eu vou orar, não sabe por quê? Cada vez que eu oro, o negócio pior. Já ouviu isso? Menino, quando eu começo a orar, o negócio começa a ficar feio do meu lado. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque o Senhor fala que orar sem cessar, sabe por quê? Porque Ele quer te proteger o tempo todo. Ele quer te proteger na hora que você sai de casa, no trânsito, dentro do ônibus, nos ambientes onde você está precisando passar. Então o Senhor, Ele quer cuidar de você, só que Ele gosta. Vocês lembram que eu brinquei com vocês uma vez? Ele gosta de filho o quê? Ninguém lembra? Filho que recebe só nessa hora, tá? Os pequenininhos estão nos ouvidos. Filho que recebe na oração, eu quero. Então por isso que eu orar sem cessar. Eu quero meu esposo salvo. Eu quero a minha esposa curada. Eu quero porta de emprego aberta para mim. Eu quero ser próximo do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito
E outra coisa, Deus não tem que te responder no tempo que você quer. Ele responde no tempo dele, na hora certa. Deus, ele não atrasa com o relógio. Ele te dá a resposta na hora certa. Então, dentro do TSD, oração e decisão é você colocar a sua rede diante do Senhor, o seu dia 20, as pessoas que participam ali, pessoas que o Senhor tem colocado no seu coração lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, famílias, pessoas que ainda não se renderam à presença de Deus, pessoas que precisam ainda ser libertas de determinados vícios. É isso que você precisa colocar diante do Senhor no horário. Na hora de orar, você vai estar voltando, pontuando para Deus o que você necessita. E Ele tem maior prazer de suprir as suas necessidades. E aí também tem um quarto ponto. Você acredita, gente? Toda hora eu olho para cá, para o seu relógio, olha para frente, não está. E aí, o quarto ponto, estudo da palavra. Esse é bom, hein? Estudo da palavra. Eu gostaria que alguém lesse no livro de Salmos, aí é fácil de achar, né? Livro de Salmos. Salmo 1, 2 e 3. Quem achar primeiro pode ler. Vai lá, você faz um favor. Salmo 1, porque a gente já sabe que Salmo tem capítulo. Então, Salmo 1, versículo 2 e 3. Antes que o prazer na lei do Senhor e nela. Deu? Diga, gente. Ah? Pois é, meditar de dia e de noite. Então, o Senhor quer que nós devemos estar meditando na palavra. Dia e noite. Olha. Tem gente que não tem o hábito de usar cinto, né? Mas você entendeu? Dia e noite. Meditar na palavra. Então é só no TSD? Não. Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem abrir para mim, não sei. Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem achar, por favor, leia. Não cesses de falar deste livro da lei Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Quer ser bem-sucedido? Medita o quê? Dia e noite. Dia e noite. E prosperar o teu caminho. Olha, é só você, olha gente, é uma palavrinha mágica. Fidelidade. Quando você é fiel com Deus na leitura da palavra, Ele vai ser fiel com você. Você meditando dia e noite na palavra do Senhor, Ele vai prosperar os seus caminhos. Agora você passa um dia, 2, 3, uma semana, um mês, sem meditar. Não estou falando ler, estou falando meditar a palavra. Porque ler você lê um culto de celebração junto com o pastor, você lê um versículo aqui junto com os irmãos. Agora, meditar é diferente. E aí a palavra de Deus diz também lá em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos saber, por favor? Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6, pessoal. Deuteronômio, capítulo 6. De 6 ao 12. Que o subtítulo fala sobre o fim da lei da obediência.
Está esse subtítulo na vida de vocês? Olha aí, a minha está diferente. Eu vou pedir que você lê outro. Esse eu vou ler junto com eles. Ele é maiorzinho. É capítulo 6, versículo 6 também. Até o 12. Todos acharam, amém? Amém. Aqui é Tadel, amém, queridos? Uma de cada célula, então, me dá na vez. Os ordeno estarão no teu coração e as inculcarás, ou tem assim, intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que ele jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria. Onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres, beberes, fartareis. Guarda-te e te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Glória a Deus. Vocês acham que só o povo hebreu que saiu lá do Egito? Levanta a mão aí, quem saiu do Egito, levanta a mão. Glória a Deus. Deus por misericórdia nos tirou do Egito, amém? E agora ele fala que nós vamos ser fartos nele. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas se nós guardar a palavra. Quando fala guardar a palavra no meu coração, quer dizer que para mim ficar egoísta, eu quero Jesus só para mim? Não. Isso quer dizer que eu vou guardar a palavra no meu coração, não fala coração, razão também, eu vou tendo entendimento do amor de Deus por mim, e eu vou compartilhar o que eu tenho recebido para o outro. Então nós devemos estar inculcando o tempo todo. Se você tem dificuldade de guardar citações bíblicas, de versículos, vocês viram falar aqui? Nos umbrais das portas, janelas, aí a gente pode colocar na geladeira, no espelho, no quarto, banheiro. Vocês estão entendendo? Então, se vocês têm algum versículo assim, chave, nossa, eu preciso falar esse versículo para minha amiga, coloca ele lá no espelho. Não tem? Quando você acorda para as primeiras coisas, você vai ao banheiro. Então, você aproveita e coloca lá no espelho do seu banheiro, você vai escovar o dente, você vai ficar bonito. Então, você aproveita e ó, olha o versículo aqui. Orar sem cessar. Ai, Senhor, olha aí. Eu preciso falar de Jesus. E para mim falar de Jesus, eu preciso também guardar a palavra no meu coração e ó, o meu inconsciente, né? A minha razão, a minha verbalizar o que Deus está falando comigo. Então, bem claro aqui, né? No livro de Deuteronômio sobre inculcar, não esquecer a palavra de Deus, para que venhamos ter condições de estar ministrando o que estamos recebendo. E aí, queridos, como é o instrumento que Deus deu? Eu achei interessante porque você Senhor me mostra. Isso não é invenção do pastor Robson, nem da irmã Eva. Diário espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Anota aí, diário espiritual. Diário, não. Dentro do quarto, estudo da Bíblia. Você estudando a Bíblia, você tem dificuldade, porque não sei se todos lembram, mas nós temos um projeto do leitor vitorioso. Quem está fazendo aí a leitura do leitor vitorioso? Amém? Eu quero lançar um desafio para quem não está fazendo ainda.
Keep us good. Olha bem. No finalzinho, legal. Esse é o projeto do leitor vitorioso. No final do ano, você é chamado lá na frente, você conseguiu ler a Bíblia durante um ano, ok? E você que teve dificuldade, ou tem algumas dificuldades, a irmã Jonadá deu um testemunho que para ela ler a Bíblia o ano todo, na verdade, para ler a Bíblia toda, ela gastou faz mais ou menos uns 3 anos. É isso, irmã Jonadá? A primeira vez. E aí foi diminuindo esse tempo. Então eu quero lançar um desafio para vocês que não começaram. Essa folhinha tem aqui na secretaria. Você pode solicitar a irmã Ana Paula e a irmã Liliane, que são as secretárias da igreja. E você pode, eu vou lançar o desafio, mas você pode pegar o segundo, tem 2 opções, tá? A primeira opção é ler o Novo Testamento até o final do ano. Sabe por quê? Hoje é dia 5 de julho. Olha, isso no mês. Então, você pode, a partir de hoje, falar, eu vou ler o Novo Testamento. Então, você vai começar no livro de Mateus até Apocalipse. Ok? E aí, você aceitar a segunda opção de desafio, você vai fazer como Jonadá. Eu não consegui iniciar minha leitura anual em janeiro, ou quando comecei, mas parei. Você vai fazer o primeiro desafio, que é o Novo Testamento, e vai continuar em 2017 para fechar a sua leitura anual. Amém, igreja? Amém! E vai ser vitorioso, porque você vai ler a Bíblia toda. Ok? Então, mesmo que você gaste mais de um ano, para Deus isso não importa. O que importa é que você leia a Bíblia toda. Amém? Então, você que não está no desafio aqui na leitura, o leitor vitorioso, que iniciou em janeiro, você pode dar início hoje, chegando em casa, começa a ler o livro de Mateus. Quem quiser essa folhinha aqui, depois só procurar as secretárias, a Ana Paula e a Liliane. A Liliane, ninguém conhece essa moça, né? Liliane, a líder da Rede Amarela, e a Ana Paula, que é a líder da Rede Verde. Então, vocês vão procurar, eu quero uma folhinha dessa, então eu quero ler pelo menos o Novo Testamento todo até dezembro. Amém? Amém. E alguém me chamou? Algumas Bíblias estão vindo já com Ó, e a irmã Jonadá está comentando, até assim, na verdade, nos informando, que às vezes passa despercebido, que as Bíblias, algumas agora estão vindo com o plano de leitura anual atrás da Bíblia. Você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia se tem. Aí você pode seguir a leitura da sua Bíblia também. Ok? Vai marcando. Ok? Então, o desafio foi lançado, só não sei quem vai pegar o desafio, né? Quem gostaria de ler o Novo Testamento até dezembro? Levanta a mão aí. É nós. Amém. Eu não vou nem anotar, sabe por quê? Eu já anotou. Já é você e Deus, né? Desafio com Deus aí. Então, até dezembro você lê o Novo Testamento, começando do primeiro capítulo de Mateus até Apocalipse. Joia. Agora sim, dentro do estudo da palavra, nós temos uma ferramenta que é o nosso diário espiritual. E olha que lindo, quem não tem as perguntinhas, eu vou passar agora. Escreva aí, diário espiritual. Diário espiritual, vai ter as perguntinhas, ó. Letra A. O que Deus está me dizendo? Oi? Já está escrito? No caderno. No caderno? É. Mas não está dando caso, pode não. No caderno. Diário espiritual. O que Deus está me dizendo? Alguns de vocês ganharam
fazer com base no que Deus está me dizendo. Tem gente que pegou caderninho e está colando caderninho, você acredita? Vou falar quem não, tá? Amém? Essa aula sempre desse tipo de coleta não fica. Eu vou repetir. Diário espiritual. A primeira perguntinha, letra A. O que Deus está me dizendo? É uma pergunta. Quando você lê um capítulo assim da Bíblia, aí você não está só lendo, você está meditando, amém? Meditar dia e noite. Dia e noite. Você vai meditar? É para colocar em prática, né? Não é uma leitura anual igual a pastora Érica e a Jonathan, que alguns de vocês estão fazendo. A gente aproveita a leitura anual, podemos fazer nosso diário espiritual. Mas é diferente. Então, na letra A, o que Deus está me dizendo? Letra B, o que devo fazer com base no que Deus está me dizendo? Repito, letra B, o que Deus, o que devo fazer com base no que Deus está me dizendo. E a letra C, a aplicação prática. Ah, pastor, mas eu não posso escrever? Não precisa. Só você responder para mim oral. Aí quando o seu discipulador chega para você, e aí, você leu com alguém, se você tem dificuldade de ler? Você leu? A sua filha leu para você? Sua mãe leu para você? Sua irmã? Leu? Não leu. Leu um capítulo? Leu o capítulo de Salmo? Ah, leu. E aí? O que Deus está dizendo para você? Às vezes é melhor escrever, não? Então, assim, mas quem tem dificuldade, gente, isso aqui não é fechado. Diário espiritual você pode verbalizar o seu discipulador. Quem tem dificuldade de escrever? Eu estou falando, vou falar assim, transparente. Terceira idade, pessoas que estão com problema de vista, não sabe ler, mas quem sabe ler, para fazer diário espiritual oral, não vai ser. Então vamos lá. Então assim, olha gente, que lindo. Leitura não, pastor Miguel. Vamos lá. Então assim, na letra C, aplicação prática, são 3 perguntinhas. Onde? Por exemplo, vou primeiro falar as perguntinhas. Onde? Ponto de interrogação. Eu sou professora de alfabetização, a gente trabalha muito isso, né? Aí em vez de eles trocam o ponto de exclamação com interrogação, né? Aí a gente tem que estar lá, assim, fazendo teatro, né? Que bom que você veio! Você veio? Aí você já começa a entender, né? Uma pergunta, uma exclamação, aí dá uma pergunta. Onde? 2. Quando? E 3. Como? São palavras parecidas, mas é diferente. O sentido também. Ontem, quando, como? Onde?
uma mulher, e ela tirava a hora do almoço e ficava pegando o carro dentro do carro lá para o pessoal já orava muito caminhão. Ó, a irmã de mandato está dando um testemunho. Você conhece uma pessoa? Ela leu no livro que tinha uma pessoa que no trabalho dela, ela horário de almoço, ela ia para o carro dela, ela almoçava dentro do carro e fazia o teste dele dentro do carro. Então você não tem desculpa para Deus. É no carro, é no banheiro, é no escritório, é no seu quarto, é na sala, é na cozinha, é naquele cantinho lá no quintal. Entendeu? É você começar a estar sensível à voz de Deus. Deus vai te falar aonde você vai fazer o teste dele. Então, assim, onde? Né? Você vai procurar um local específico para você estar fazendo o seu teste dele. Ah, pastor, mas tem dia que eu estou num lugar, tem dia que eu estou no outro. Aí Deus sabe. E aí você não vai deixar de fazer o seu teste dele porque você está em vários locais, dias diferentes. Ok? E quando? Aí você marca datas. A data, hoje, 5/7/2016, Deus me falou sobre a área de perdão. Ok. Aí, dia tal, e Deus me mostrou uma pessoa que eu preciso liberar perdão e pedir perdão. Porque a gente não deve estar com esse espiritual, nem a falta de liberar perdão e nem a falta de pedir perdão. Porque senão você fica com esse espiritual. A Bíblia fala sobre isso. Então você marcar, não, Deus falou hoje comigo, dia 5/7/2016, que eu preciso procurar fulano de tal, dia amanhã, dia 6/7, vou procurar fulaninha de tal, vou pedir perdão. E como? Eu sei que ela chega 6h30, a gente começa a trabalhar 7 horas. Eu vou, como? Chegar às 6h30, vou chegar lá, antes de começar o horário de trabalho, vou chegar nessa pessoa e pedir perdão. Estou dando exemplo, tá bom? Então, onde, como, quando é a data que você vai marcar para você se consertar ou fazer o que Deus está mandando você fazer e como você vai fazer isso? Às vezes você vai preparar um jantar, um almoço, para chamar essa pessoa até você, né? E ali você fazer o que Deus está mandando, pedir perdão e liberar perdão, ok? Isso, um exemplo simples que eu sei que grande parte de nós passamos sobre a questão que o Senhor requer de nós pedir perdão e liberar perdão. Amém? Mas tem outras situações que o Senhor vai falar com vocês, né? Sobre relacionamento, né? Sobre a questão da saúde. Deus fala de tudo. De criação de filhos, relacionamento conjugal, sexual, sobre as suas finanças, que às vezes você está desordenado, está sabendo administrar as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, porque o Senhor, Ele requer só 10% que é dele, o dízimo. 90% Ele deixa nas suas mãos para você ser mordomo, para você administrar. E às vezes Deus te dá 90% para você cuidar e você não está conseguindo administrar. Então, às vezes Deus vai falar para você como você deve melhorar nessa área financeira. Então, fique atento à voz do Espírito Santo que Ele vai falar com você. E normalmente são áreas diferentes. Nem tudo que vai falar para Raquel vai falar para. Ai meu Deus. Eu olhei para todos vocês na Rio Branco. Luane. Vai ser diferente. Porque são pessoas diferentes, vivem situações diferentes, família diferente, marido diferente. Aí diz que são tudo igual, e eles falam que as mulheres são tudo igual, você não tira também. Ninguém é igual a ninguém. Você já sabe, né? Aqui, ó, nosso polegar. Por isso que a identidade é a marquinha lá, ó, da sua digital. Ninguém é igual a ninguém. Então é outra mentira de Satanás
aí você vai ficar atento ao que Deus está falando com você, do que você está lendo. Porque a Bíblia não é simplesmente um livro, é Deus que revelou. E aí eu acho mais interessante, né, o que eu queria compartilhar com vocês, o que Deus falou comigo quando eu estava preparando a palavra. Eu falei, Senhor, diário espiritual, da onde é isso? É bíblico isso? Aí Deus falou assim, você acha que o Evangelho chegou até você como? Deus falou isso comigo? Você acha que os apóstolos tiraram o que está na Bíblia? Da onde? Deus falou direto com os apóstolos para que eles fizessem o diário espiritual. O que Deus está falando com você? Para que você possa falar para os seus filhos, e chegou até nós que somos os gentios. E começou a falar para os judeus, né? Jesus era judeu. E chegou até nós. Porque teve diário. Todo dia Deus falava com aqueles homens. E eles registravam o diário espiritual. E entre vários diários espirituais, aqui ó, nós temos uma Bíblia agora registrada. Nós podemos manusear e ver o que Deus falou com aqueles homens, apóstolos, discípulos dele, e que continuam falando conosco, que somos discípulos dele também, amém? Glória a Deus. E olha que eu achei esse mais lindo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 8, eu gostaria que está com a Bíblia, abre esse, junto comigo. Esse livro vai marcar. Apocalipse 1. Último livro da Bíblia, Matilda. Sou alfa, ômega. De 1 a 8. Eu gostaria de ler com vocês porque vocês têm a voz potente, bonita, não, né? Eu não chego aos pés de vocês, só que está com o microfone, né? Tem assim, uma vantagem, né? Não é vantagem, né? Tem que estar atrás escuso. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 8, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia, é o subtítulo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eles que vêm com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
E aí Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Se é espiritual, não é só um nome, é espiritual. Glória É a Deus falando Deus. direto com vocês. E quem já experimentou fazer um diário espiritual sabe o que eu estou dizendo. Sabe que é real. Não é alguém falando com você. É Deus falando direto, no trono dele com você. Como ele falou com os apóstolos, com os discípulos dele. Como ele revelou toda essa palavra que chegou até nós. Ele pode revelar coisas extraordinárias a você, para que você possa usar no reino dele e ser um discípulo amado. E a minha pergunta é: Deus pode achar que você é um discípulo amado? Você tem intimidade com Deus? Você tem escutado Deus? Você tem lido a palavra do Senhor? Tem usado essa estratégia tão simples, que é um diário espiritual, para que Deus possa falar na intimidade com você? Ou você só tem dobrado seus joelhos, pedindo, talvez no finalzinho agradecido? Faz jejum? Lê a palavra artificialmente, que você está lendo, mas você está meditando. A palavra de Tadeu essa noite é isso. É que você possa meditar na palavra. E um dos instrumentos que Deus nos deu é o diário espiritual, para que você possa meditar o que Deus está falando com você e como você pode usar o que Deus está falando com você na prática. Porque não adianta Deus falar para mim que é para mim. Louvar a Deus, mas eu não me dedico ao louvor. O Senhor requer de mim oração, que é orar sem cessar. Mas eu falo: Jesus me abençoe, que eu possa dormir bem. Amém. Como está o seu tempo a sós com Deus? Você tem realmente orado? Ou você tem feito orações e grãos? Nenhuma hora você tem se dedicado a mim? Isso não é a pergunta da pastora Ellen, mas é a pergunta do próprio Jesus para você. Fez por discípulos, e está fazendo para nós para discípulos também. Então, como está o nosso tempo a sós com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Como está a minha vida espiritual? Eu tenho me alimentado? E Deus pode olhar para mim e dizer que eu sou um discípulo amado? Tudo que Ele está querendo de mim, eu estou aprendendo? E no DSD, o quinto passo é ações de graça. Ser grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem dado às suas mãos para administrar, pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças, por emprego. Quem está empregado pela fé, receba. Porque se você ainda não recebeu, ou não foi no tempo de Deus, ou você está pedindo mal, ou uma coisa ou outra. Mas eu tenho certeza, se essa palavra de Tadeu fazer efeito na sua vida, eu creio que vai, porque a palavra não é a pastora Eda que está falando aqui do que eu penso, do que eu acho. Eu ministrei a palavra. Então, se você quiser, como filho de Deus, como discípulo, obedecer a palavra, você vai ver você prosperar. Você vai ver esse sucesso como nós ministramos aqui através da própria palavra. Porque você vai comer o melhor dessa terra. A palavra de Deus é a nossa promessa. Promessa de Deus. Você quer comer o melhor dessa terra? Glória a Jesus. Então, tenta seguir esses 5 passos que eu peço dele. Seja grato a Deus pela resposta de oração que ainda não chegou. Mas ela vai chegar no tempo certo. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé.
me ajuda a melhorar. Se você está 100% nesses 5 passos, você sempre se arrepende, confessa os seus acidentes, você sempre está louvando ao Senhor, dando a melhor adoração, fazendo um momento de intercessão, orando por todos que fazem parte da sua família, seus diaconistas, da sua célula, da sua igreja, seus pastores, da sua família, seus alvos, seus gerentes, seu Natanael. Se você tem colocado também o seu diário espiritual, olha o nome, gente, diário. Quer dizer que é uma vez por semana? Uma vez por mês? Não, é todo dia, é diário. Por isso que a palavra de Deus fala que meditar. Você só não vai escutar Deus escutando sempre. E aí, a questão de o estudo da palavra, também instrumento diário espiritual e ações de graça. Se você estiver 100% nesse sim, você se mantém ali nas cadeiras. Mas se você precisa melhorar, eu gostaria que faz parte aí do louvor, que normalmente coloca esse louvor, colocasse aqui para nós. Preciso melhorar. E aí, eu gostaria que você tenha liberdade, quem sentir no coração, coloque a mão no seu coração agora, sim. O primeiro passo é arrependimento e confissão. Não é para a pastora Érica, para quem está do seu lado, mas é para Deus. Então, se tem alguma coisa que possa impedir de você ter intimidade com Deus, que você sabe que a sua vida espiritual ainda precisa melhorar, fale para Deus essa noite: Senhor, eu preciso melhorar nessa área. É para Ele que você tem que falar, não é para mim. Comece a dizer para Ele, se arrepender: Senhor, como eu estou frágil nessa área. Eu estou tendo resistência com a tua própria palavra. Eu não quero obedecer. Mas me ensina a obedecer. Me ajude a obedecer. Trabalha comigo, Pai. Fala comigo. O véu se rasgou, queridos. Não precisa de intercessores como você falar para você falar com Deus. O véu se rasgou para que você tenha a liberdade de estar no Santo dos Santos. Você já experimentou estar no Santo dos Santos? Está diante do trono, está do Senhor, reconhecendo a majestade dele. E você depende dele o tempo todo. E se não fosse o Senhor, você nem estaria aqui. Foi Deus que permitiu que você chegasse aqui. Se o Espírito Santo está trazendo a sua mente, se está tendo dificuldades, alguma resistência com o que Deus está falando, fala assim: tire toda a resistência. Tire um coração de pedra e me dê um coração de carne. Eu quero ser um tempo cheio do Espírito Santo e não cheio de eu mesma. O louvor que estava sendo ministrado no início aqui é: mais de ti, Senhor, e menos de mim. Menos do que eu penso, menos do que eu acho. Mais do Senhor. Mais a tua palavra. Eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar no meu tempo a sós com Deus, na minha intimidade contigo. Às vezes eu não estou entendendo, nem estou sentindo o que as pessoas estão ao meu lado estão sentindo, porque eu preciso melhorar. Às vezes eu canto, às vezes eu toco, às vezes eu ministro, mas eu não estou sentindo a intimidade ainda com o Senhor. Eu preciso melhorar. Limpa, meu Pai. Sonda-nos e retire tudo que nos impede de ter intimidade com o Senhor. Eu quero melhorar. Mas a palavra de Jesus: eu quero melhorar. Eu quero melhorar, Senhor. Eu quero ser tua filha. A filha que o Senhor possa olhar
amar. É melhor obedecer do que sacrificar, queridos. Eu preciso melhorar. Tira toda a frieza espiritual. Como Lázaro que estava enterrado. Se você está na posição de Lázaro, que dá uma pedra internando você, você se sente morta, morto, não está sentindo a presença de Deus. Peça a Deus que Ele vai tirar a pedra. A única pessoa que pode falar: Senhor, eu quero vida, eu quero melhorar, eu quero ter vida espiritual, eu não quero me manter do jeito que eu estou, do jeito que eu estou não está bom, eu quero melhorar. Eu gostaria que o Espírito Santo falou com você que alguma área da sua vida precisa melhorar, você tem intimidade com Deus, você possa vir para frente e fique em liberdade. Se o Espírito Santo fala para você ajoelhar, você ajoelha. Se fala que é para ficar em pé, fique em pé. Mas o Espírito Santo está pedindo para que você que precisa melhorar, venha para frente. Você só vai ficar nos planos se você está 100% com Deus da intimidade com Ele. Nada pode te impedir agora. É o Espírito Santo de você. Fale para Ele agora onde você precisa melhorar. Senhor, eu estou na frieza espiritual, não sei de onde é isso. E a Bíblia fala assim: frio, quente e morno. O morno, ele vai vomitar. Então não vale mais ou menos. Você tem que ser quente no Senhor. Frio já está lá no inferno. Você decidiu que quer ir para o inferno. Quente é essa intimidade. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. Você vai ser aprovado diante dos olhos do Senhor. Agora, a vida mais ou menos diante do Senhor, Ele não aceita, Ele vomita. É a Bíblia de Deus que fala isso. Então não seja morno, não aceita estar na mornidão. Você precisa melhorar? Fala para Deus agora. E fala onde você precisa melhorar. Onde, quando e como você vai deixar Jesus agir na sua vida, o Espírito Santo agir na sua vida. Hoje no Tadel o Espírito Santo falou que você precisa melhorar. Para você ter intimidade com Deus, você precisa estar bem na sua vida espiritual. E Deus vai poder contar com você como discípulo. Senhor,
Mais de ti, Senhor. Os seus filhos e filhas estão dizendo que eles querem melhorar, que eles querem mais de ti, Senhor. Que eles querem ter intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E que o Senhor venha oportunizar os seus filhos. Que o Senhor tenha a liberdade de falar diretamente aos seus corações. E que eles possam não só ouvir, mas possam obedecer. Que eles saiam, Senhor, com o desafio de estar atento à tua voz e praticar o que o Senhor tem falado com eles. Somos gratos porque o Senhor tem estado presente no nosso meio. E o Senhor tem cuidado de nós até aqui, porque o Senhor quer o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vai abraçar seus irmãos ao seu lado. Você fala, o que eu percebi, eu declaro sobre